Oi, gente. Boa noite, né? Um bom finalzinho de domingo para vocês, na presença do Senhor. Então, a gente tá com uma playlist no app vizinho e também nos dois que você vê que tá desordenado. Tá desordenado porque eu fui postar e algumas coisas não estão entrando, não tá entrando a quantidade, não dá para poder mudar a ordem, né? Eu comecei aqui com 8, com o dia 8. Aí agora que eu tô colocando do dia 1 até o dia 8. Então, não dá para colocar lá em ordem, entendeu? Mas no app vizinho tem a playlist direitinho, lá tem tudo. Inclusive eu não tô conseguindo baixar nesses que estão desordenados, eu não tô conseguindo baixar porque eu não sei, não tá indo, tá muito difícil. Mas lá tem, na playlist, no outro app tá direitinho, tá bom? Tá 1, 2, 3. Tem duas playlists. Tem uma playlist do 1 até o 3 e tem uma playlist do 8 e o 9. Eu vou colocar o 8 e o 9 depois que eu chegar até hoje, se Deus quiser. Consegui chegar no 8, aí eu vou passar. Aí vai ficar uma playlist só, direitinho, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar do dia 4 do nosso devocional 21 dias de oração pelos filhos. E intercedendo, né, pela lista de desaparecidos também. Inclusive, fiquei muito feliz que já apareceu uma pessoa, acredito que acho que 2 pessoas apareceram. Não são dos jovens, né, porque eu tô colocando aqui mais o nome dos mais novos. Esses são mais velhos, né? Mas graças a Deus apareceram, isso que importa, né? Graças a Deus, Deus é bom. Então vamos lá. Hoje quando o coração do seu filho parece endurecido. Versículo dia. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amo esse versículo do meu casamento. Algumas traduções, né? Igual esse aqui é Ezequiel 36, 26. Mas tem também Jeremias, que fala do mesmo versículo, que tirará o coração de carne, dará o mesmo coração. Então vamos lá. Reflexão. Talvez o que mais assuste numa mãe não seja a rebeldia do filho, seja a indiferença. Porque a rebeldia ainda é uma forma de sentir, ainda é uma forma de sentir. Mas quando o coração parece endurecido, quando as palavras não chegam mais, quando os olhos estão vazios de emoção, aí a dor assume outro nível. Você tenta conversar e ele desvia. Você tenta se aproximar e ele recua. Você diz que ama e ele parece não acreditar ou não se importar. E você se pergunta, quando foi que ele se fechou assim? O que aconteceu com aquele filho que eu conhecia? O endurecimento do coração raramente acontece de uma vez, é um processo. Há uma decepção aqui, uma dor não processada ali, uma mágoa guardada, uma ferida que não foi tratada, e o coração que é delicado vai construindo paredes. Não porque é mau, mas porque foi ferido e aprendeu a se proteger. Por baixo de todo o coração endurecido há uma história de dor. Isso não justifica tudo, mas ajuda a entender. E entender com compaixão é o começo da intercessão eficaz. Entender com o coração. Quando a gente entender com compaixão. Quando a gente entende, a gente consegue interceder. A gente se dedica naquilo ali. A gente se debruça naquilo ali. Para clamar a nossa alma, né? Misericórdia.
a gente traz para o coração, a gente traz para dentro do nosso coração, é como se a gente estivesse sentindo, a gente está falando com o nosso sentimento. A boa notícia, e ela é porque dependendo da situação, às vezes, que a gente está, a gente não quer mais interceder, né? Às vezes é uma situação de revolta, ou às vezes é uma situação de tristeza. Eu mesmo tive uma situação quando eu era jovem, com meu pai, que eu via, né, a situação que acontecia na minha casa. Meu pai é muito bom, sempre foi muito bom para mim, muito bom para mim. Só que acontece nas situações em casa que a gente não gosta. A gente não quer, né, que as nossas mães sofrem, que acontece nada, né? E aí eu me lembro que eu não conseguia ouvir meu pai tossindo. Eu tinha raiva de ouvir ele tossindo. Olha como que é as coisas. Eu não conseguia ouvir a tosse dele. Ele doente em cima da cama lá, né, com os problemas dele. Meu pai começou a ter problema muito cedo, de saúde. Ele tossia, eu já me incomodava. Entende? Agora, como é que intercede? Se você mesmo não acredita, se você não está nem aí, você está querendo que só vai o mal mesmo para a pessoa, como é que você vai interceder? A pessoa já fez tanta coisa, te deixou tão chateado. Agora, quando você compreende, entender com compaixão, e entender com compaixão é o começo da intercessão eficaz. Entendeu? Quando você começa a compreender que aquela situação ali não é à toa, né? Você começa a ter compaixão. Aí sim, dá para interceder. A boa notícia, e ela é muito boa, é que Deus é especialista em coração de pedra. E também quando a gente chega na situação assim, rebeldia, desobediência, como é que fala? Traição, planejou, isso daí também leva a gente para esse lugar, tá? Leva isso daí a gente para esse lugar de revolta. É só Deus mesmo que revela pra gente quem é o nosso filho. E quando a gente se debruça e que a gente começa a buscar o Senhor, a gente vê que isso daí é as intenções do inimigo. Porque se o inimigo frustra uma mãe, se o inimigo incomoda uma mãe, impede uma mãe de orar, como é que vai resolver as coisas? A oração mais importante é a oração de um pai, né? Porque o pai, ele dá a direção, né? O pai, ele é o sacerdote. Mas quando uma mãe ora, é importante também, é muito importante. Em algumas situações, só é a mãe mesmo. Em alguns casos, só é a mãe, né? Nem todos os homens tiveram esse ensino, essa orientação. Nem todos os homens tiveram seus pais evangélicos. Então, como é que eles vão discernir que eles precisam orar, né? Ou senão eles até oram. Eles oram, mas eles não têm noção do que acontece no mundo espiritual quando eles oram, né? Então, às vezes é oculto, né? Às vezes a gente não vê, né? O que acontece. Esses pais orando, a gente não vê essas coisas, mas a intenção do mal é essa, que o pai não ora e que a mãe não ora. E aí o que acontece? Acaba com o filho. É a intenção do inimigo. Então vamos lá. A boa notícia, e ela é muito boa, é que Deus é especialista em coração de pedra. O versículo de Ezequiel não é uma promessa vaga, é uma declaração clara. Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Isso está no alcance dele. O que você não consegue abrir com palavras, Deus consegue abrir com presença. O que décadas de dor fecharam, o encontro com Deus pode abrir. Não estou prometendo que vai ser rápido ou fácil, mas estou dizendo que é possível.
e que a sua oração abre portas no espiritual para que esse processo aconteça. Ore hoje pelo coração do seu filho, não pelo comportamento, pelo coração. Porque quando o coração muda, tudo mais segue. Direcionamento. Reserve um momento tranquilo e pense no momento em que seu filho ainda estava aberto. Ainda era acessível. Dá um pause aí e pensa. Eu, como não dei pausa, né? Vou continuar aqui. Tô pensando no meu. Das crianças não dá pra pensar, né? Desaparecido, porque eu não conheço. Vou tentar imaginar como se eles fossem meus. Eu esqueci o nome de um. É Daniela. Onde eu coloquei? Mateus, Daniela. A gente estava aqui, não estava? Eu botei aqui. O papelzinho. É Mateus, Daniela, Rayane e Gabriela. Eu vou pensar aqui um pouquinho na Rayane, tá? É bom que você pensa bastante no seu filho. Acho que a Rayane era uma menina que trabalhava, estudava. Eu vejo ela pegando um ônibus. Agora vamos lá. Ore por aquele filho que você conhece, o verdadeiro, por baixo das paredes. Peça a Deus que revele as dores escondidas que endureceram o coração dele. Vamos orar? Eu vou orar aqui pelos meus 3, tá? Pai amado, eu te peço pela Daniela agora, Senhor, Silva de Souza. E por favor, Deus, aquela menina, Pai, bonita, que gostava de se arrumar, de se maquiar, alegre. Eu não a conheço, Deus, mas pela foto, Pai, eu posso seguir, meu Deus, nesse raciocínio. Eu não sei porque também, Deus, eu tenho esse pensamento. Oh, Pai, eu te peço por essa alegria, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor encontre, meu Deus. Encontre, meu Deus. Pai, eu não sei porquê, Senhor, que eu sempre vejo essa barranceira, meu Pai. Não sei porquê, Senhor. Eu vejo, meu Deus, como se fosse, Senhor, um morro, Pai, um barro. Visita essa menina, meu Deus. Revela as dores escondidas, meu Deus, que possam ter endurecido o coraçãozinho dela. Possa ter levado ela, Senhor, para uma decisão contrária, Senhor, à vontade de seus familiares.
Eu não sei, Senhor, se está acontecendo alguma violência com essa menina, meu Deus. Mas o Senhor sabe. Encontra, meu Deus, pela misericórdia. Te peço, Senhor, pela vida do Mateus, eu não conheço, meu Pai. Eu não conheço, Deus. Mas o Senhor conhece Mateus muito mais do que eu. Pelo jeito era um menino que gostava de fazer esportes, jogar bola, andar de bicicleta. Cadê o nosso Mateus, Senhor? Cadê o nosso Mateus, Senhor alegre, meu Pai? O que endureceu, Senhor, o coração desse menino, meu Deus. Senhor, livra de toda violência. Senhor, traga, meu Deus, para os seus familiares. Olha a Rayane, meu Deus. Rayane e Gabriela, não conheço. Mas o Senhor conhece. Não sei onde ela está. Mas o Senhor sabe. Oh, Deus, visita esse coração, Pai. Sei por que eu vejo esse carro, Senhor. Vai ao encontro dessa menina, meu Deus. Se algo tem endurecido esse coração, Senhor, quebra essas paredes agora. Traga ela para os seus familiares, meu Deus. Em nome de Jesus. Declare a promessa de Ezequiel 36, 26 sobre a vida do seu filho. Então, nós vamos declarar isso em voz alta. Né? Eu vou falar. Então, vamos lá no 3. Eu vou dar um tempinho para você repetir, tá bom? Senhor, te peço por Daniela, por Mateus e por Rayane. Dê a eles um coração novo. Vocês repetem. Vocês falam o nome do filho de vocês. Fala de novo. Dê a eles um coração novo. Põe dentro deles um espírito novo. E tira deles o coração de pedra. E dá a eles um coração de carne. Lindo. Por favor. Senhor. Pode fazer. Vamos continuar. Senhor, meu Deus. Hoje eu oro pelo coração dos filhos. Não pelo de fora. Aqui na hora do filho você fala o nome do seu, tá? Não pelo de fora que eu vejo. Pelo de dentro, que só o Senhor alcança. Porque o Senhor conhece o que há por baixo do silêncio, da indiferença, das paredes que Ele construiu. O Senhor sabe aonde dói. Pai, eu te peço que o Senhor seja gentil com as feridas escondidas do meu filho. Que o Senhor encontre cada dor não processada, cada mágoa guardada, cada decepção que eles nunca falaram para ninguém. Estou falando dos 3. Entra, Deus, ali, Senhor, com cuidado, com amor, com a Tua presença que sana o que nenhuma palavra humana alcança. Enquanto o Senhor trabalha por dentro, eu te peço. Tira, por favor, coração de pedra. Pouco a pouco, se precisar. Um pedaço de cada vez. Substitui a dureza por sensibilidade, a indiferença por cuidado e o fechamento por abertura. Que os meus filhos voltem a sentir, que eles voltem a se importar, que as palavras de amor comecem a atravessar as paredes que eles construíram, que a tua voz chegue onde a minha não chegue mais. Eu creio que o Senhor faz isso. Eu creio pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou orar. Pai amado, encontre agora, Senhor, todos os familiares
Familiares que têm seus filhos desaparecidos. Familiares que estão sofrendo com seus filhos em estado de rebeldia. Vai ao encontro agora deste pai que clama. Vai ao encontro agora desta mãe que clama. Essa tia que clama. Essa família que clama. E apresenta o milagre. Olha, Senhor, aquela delegacia, meu Pai. Em Vitória, em Barro Vermelho. Deus, delegado, meu Pai. Olha, Senhor, os 2 policiais ali, Deus, investigadores, meu Pai, que trabalham, toda aquela equipe, meu Deus, para encontrar essas pessoas. Também, Senhor, os desaparecidos, meu Deus, do Espírito Santo. Deus, tem misericórdia. Deus, muda essas histórias, Senhor, muda essas causas. E toma, Senhor, os nossos filhos, Deus. Visita cada filho agora, Senhor. Cada filho, Deus. Muda a situação, Senhor. Troca o coração de pedra, Deus. Tu pode, Deus, mudar essas histórias. Eu sei, Deus, que o inimigo, meu Pai, que tem agido contra essas jovens. Porque, Deus, se esses jovens pertencessem a eles, eles não fariam mais nada. Mas o inimigo é assim. O que não é deles, ele quer mexer. O que não é dele, ele quer fazer sofrer. Então, Deus, muda esses jovens e traz esses jovens para te adorar. Traz esses jovens para estar na tua presença, porque o Senhor tem poder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Até mais. Eu vou agora mesmo estar gravando já os 5, tá?